Olá, saudações, graça e paz. Qual que é o maior problema da existência humana? Você pode pensar em vários problemas aí agora, mas eu quero falar de um dos grandes problemas da existência humana, que é a morte. A morte, segundo os relatos de Gênesis capítulo 3, ela é consequência direta do pecado do homem contra Deus. A morte é uma sentença, a sentença que Deus deu ao homem por ele ter pecado. E, biblicamente falando, nós podemos compreender a morte em três aspectos. Existe o aspecto da morte física, todos passarão pela morte física. Existe o aspecto da morte que é a morte espiritual, que é a quebra da comunhão do homem com Deus, de forma que todo aquele que vive em desobediência a Deus, longe de Deus, sem levar em conta os propósitos de Deus, em outras palavras, que não teme a Deus, esse está vivendo a morte espiritual, não tem comunhão com Deus. E existe o terceiro aspecto da morte, que é a morte eterna. A morte eterna é a separação da comunhão com Deus por toda a eternidade. Quando nós falamos a respeito da morte, que é um grande problema, nós precisamos entender também que existe uma solução para esse problema. E a solução se chama Jesus Cristo. Jesus disse em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em Cristo, ele tem vitória sobre a morte física, sobre a morte espiritual e sobre a morte eterna. Tem vitória sobre a morte física, porque no dia da ressurreição, no dia que Cristo voltar, todos ressuscitarão. E estando em Cristo, então ele vencerá a morte física. E estando em Cristo, ele já não estará mais morto para Deus espiritualmente e viverá eternamente. Por isso que Cristo, sem dúvida, é a solução do maior problema do homem na sua existência. Que Deus nos abençoe.